Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, pessoal, hoje véspera de feriado, né? Feriado nacional, 7 de setembro. E hoje é quarta-feira. E a gente vai meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus de hoje, né? E a gente olhando para essa palavra de hoje, para as pessoas que não entendem, a gente lê essa passagem, né, como uma historinha, né, como história, como mais um milagre, né, que Jesus fez na sogra de Pedro. Ela estava com febre altíssima e ele impôs as mãos e a curou imediatamente. E a palavra diz que em seguida, sem esperar nada, ela levanta e vai servir a ele, servir a todos que estavam ali. Então a gente tem algo a extrair dessa palavra para a nossa vida hoje, né? A gente vai ver agora. Então, pessoal, vamos lá. A reflexão de hoje da palavra de Deus, da liturgia da palavra de Deus de hoje. E vamos ver o que Jesus quer para a nossa vida hoje. E hoje o evangelho está em Lucas, no capítulo 4, versículo do 38 ao 44. Aqui, ó, 44. E a palavra de Deus diz: Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus ameaçou a febre e esta a deixou, a mulher. Então, no mesmo instante, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque os demônios sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: Devo anunciar a boa nova do reino de Deus, também para as outras cidades, porque para isso é que fui enviado. E Jesus pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, a palavra, ela é escrita da seguinte forma, né? Ela conta que a sogra de Pedro estava sofrendo com mal, uma febre muito alta. E aí pediram que Jesus a curasse. Jesus chega lá, cura ela. E a palavra diz que ela imediatamente ela levanta para ir servi-lo. Como forma de quê? De agradecimento. Não é isso? Ela vai lá e serve. Tirando para a nossa vida, trazendo isso para a nossa vida. Aí você me pergunta, o que eu posso extrair dessa palavra, dessa passagem? Porque todas as passagens do Evangelho, da palavra de Deus, você tem que extrair algo para a sua vida. Ela significa algo para você, né? Ela tem algo espiritualmente falando para que se encaixem na vida da gente. E essa palavra, aparentemente, a gente lê, a gente não vê nada assim que a gente possa encaixar na nossa vida, a não ser o milagre. A gente está vendo que Jesus fez o milagre, impôs as mãos e ela ficou curada. Assim como mais embaixo a palavra diz que ele curou as outras pessoas que chegavam, expulsou demônios, né? E a palavra também diz que Jesus precisava sair daquela cidade e caminhar para outra cidade. Jesus falava para aquelas pessoas, porque as pessoas não queriam deixar ele embora, né? Então Jesus falava que a missão dele era andar pelo mundo,
pregando, curando, libertando, né? Expulsando demônios, né? Então, o que podemos tirar para a nossa vida sobre essa palavra? A gente percebe que imediatamente a sogra de Pedro, assim que fica boa, ela levanta e vai servir o Senhor. Ela não vira as costas simplesmente, ou então ela vira as costas e vai dormir. Ah, estou curada, não estou nem aí. Ou ela vira as costas e vai embora, né? Não, ela vai servir a ele e a todos que estavam ali. Então, pessoal, que hoje a palavra é serviço. A palavra vem falar de ingratidão, né? Todas as vezes que nós recebemos o milagre de Jesus e em seguida a gente o abandona, a gente está sendo ingrato. A palavra vem nos ensinar que a gente tem que ser como a sogra de Pedro. A gente tem que receber aquilo que a gente almeja, a nossa saúde, o nosso emprego, né, o nosso sonho, né, o nosso impossível, mas a gente não pode abandonar Jesus. A gente tem que continuar servindo a Ele como a gente estava servindo antes de alcançar qualquer tipo de graça na nossa vida. E não é bem assim que a gente faz, né? Muitas vezes a gente passa muito tempo sem encontrar Jesus, sem encontrar a palavra dele. A gente passa muito tempo, mas a gente quando encontra, a gente fica ali fervoroso. Ah, não largo mais Jesus. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, quando a gente foi ao encontro de Jesus e se deixou encontrar por ele, a gente foi na dor. Algo aconteceu na nossa vida que a gente não soube administrar sozinho e a gente só encontrou forças em Jesus. Então, nesse momento, chega sempre alguém que te indica o caminho. E aí você vai. E a partir desse momento, você começa a servir a Jesus fielmente. Mas você tem um objetivo. Você tem um problema para resolver. Você tem algo que você almeja. E aí você está ali simplesmente para conseguir. Aí você vai, começa a consegue. Demora, mas consegue. Né? Jesus te dá. Por quê? Porque ali Jesus está vendo o teu esforço. Está vendo o esforço que você está ali merecendo. E ele sabe também que você, em um determinado tempo, você vai o abandonar. Você vai sair da caminhada. Você não vai ser mais fervoroso como você era. Por quê? Porque você já tem o que você queria nas suas mãos. Porque Jesus é Deus, ele sabe tudo. Ele sabe, ele conhece o nosso coração. Então, a palavra diz que a sogra de Pedro levantou e foi servi-lo. Ela não foi ingrata, como nós somos ingratos, né? A gente serve a Deus até onde nos cabe. Até onde a gente recebe o nosso milagre, o nosso impossível, né? Mas depois a gente cansa da caminhada e a gente sai. A gente sai e a gente começa a praticar as coisas tudo errado de novo, né? Tudo errado de novo. Aí é quando eu digo, uma pessoa que se diz convertida, que um dia encontrou Jesus Cristo na sua vida, que entendeu isso aqui, a palavra de Deus, né? Entendeu, caminhou por um certo tempo, né? E aí essa pessoa consegue tudo o que quer, depois ela se desvia. É simples, é normal. O ser humano, ele é falho. Existe um momento na nossa caminhada que a gente tem como se fosse uma aridez espiritual, né? Um cansaço espiritual. Quando você está demorando muito para você alcançar algo, você desiste no caminho, né? Você desiste no caminho. Então, isso dá-se o nome de... acabei de falar agora. Você fica fraco na fé,
né? Aridez espiritual. Toma conta do seu coração e você começa a se afastar da igreja, das missas, dos cultos, seja lá de que denominação você for. Você começa a se afastar. E aí você diz, não consegui o que eu quero, né? Não consegui, vou me afastar. Pá. Até aí, Jesus está te entendendo. Né? Até aí, Jesus está te entendendo que tu tá fraco na fé. O que é que tu tem que fazer? Fortalecer a tua fé. Quando tu sentir no coração a vontade de desistir, você tem que fortalecer. Você tem que procurar pessoas que possam te levar mais além de onde você está, né? Porque às vezes você está num lugar que a tua fé está minguada. Você não acredita mais em nada, né? Então, isso é normal que aconteça ao cristão, à pessoa convertida, né? Verdadeiramente. Mas tem um detalhe. Você não pode viver e ser o que você era antes. Você não pode viver e ser o que você era antes. É cuspir na face de Cristo, né? De novo, né? De novo. Porque como que tu caminha um tempo, tu entende a palavra, tu sabe dos teus pecados, de tudo que tu praticava, tu tivesse um momento que tu saiu daquilo ali, né? Aí de repente, por causa da tua aridez, tu sai e começa a fazer tudo o que tu fazia, pior ainda. Pior ainda. Então é o quê? Cuspir na face de Cristo, né? Aí, só Jesus para ter misericórdia. Só Jesus para ter misericórdia, né? Não é nada demais você ter a aridez, você se afastar, mas você se manter firme no que é certo e no que Jesus quer para você. Por quê? Porque você já conhece a palavra. Você já conhece o que Jesus quer para você. Então, você não tem por que fazer errado. Não tem por que fazer errado. Eu lendo aqui a palavra, e eu lembrava de duas amigas minhas que nasceram e se criaram dentro da igreja Assembleia de Deus. Família toda evangélica da Assembleia de Deus. E ela nasceu, se criou, se formou moça e no momento de aridez espiritual, ela se desviou. Ela saiu da igreja. Ela saiu da igreja, mas é aquela coisa. Não é nada demais tu sair da igreja, mas tu tem que viver a tua postura do que tu aprendeu a vida inteira, é ou não? Eu tenho certeza que lá na Assembleia de Deus, que é uma igreja muito respeitada, né? Que não se tem como seita, é respeitada sim, só pregou para tu o que era bom. Só pregou para você coisas boas, essas coisas aqui que Jesus quer para você, para minha vida, para sua vida, né? E aí, de repente, você vê postagem da pessoa que viveu a vida inteira vivendo a palavra de Deus, né? Pregando muitas vezes num bar, bebendo, né? Com um bico desta cor, uns brincão bem grande, um short de 1 palmo e uma blusa que mostrava a parte dos seios todinha aqui. Com coisa de 1 semana que tu se desviou. Aí eu te pergunto, aonde foi que estava a conversão dessa pessoa? Essa pessoa só escutou a palavra, não é assim? Essa pessoa ela só escutou a palavra, né? Então, a gente tem que prestar atenção quando a gente levantar a mão, dependendo da doutrina que você participa, né? E aceitar Jesus, né? Para não acontecer o que aconteceu com esta moça, né? Então, aqui na palavra de Deus, a sogra de Pedro, ela levantou e foi servir. Ela foi servir. Ou seja, ela teve o auxílio, ela teve a ajuda, ela teve o milagre, ela teve a cura
Mas ela resolveu seguir ele. Ela poderia ter virado as costas, por quê? Porque ela já tinha recebido a graça, não é? E geralmente é assim que nós somos. Nós recebemos a graça e nós deixamos para lá. Não temos compromisso com Jesus. Ter compromisso com Jesus não é você estar socado dentro da igreja, não é você arrumar um ministério para trabalhar dentro da igreja, não. Mas é você viver isso aqui, viver a palavra de Deus. Porque quando acontecer de você receber o seu impossível, você não vai sair, você não vai se desviar. E ainda mais, além de você não se desviar, você não vai fazer as coisas piores e absurdas que você fazia antes, tudo dobrado assim, que nem tapioca, né? E ainda achar que tá certo. E ainda achar que a salvação tá esperando, né? Por quê? Porque a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar todos os dias da nossa vida. A gente tem que renovar a nossa fé todos os dias da nossa vida, para que a gente não faça esse tipo de coisa. Aí você me diz, é pecado usar batom? É pecado usar brinco? É pecado usar roupa curta? Não, não é pecado. Só roupa curta, porque você está expondo o seu corpo, né? Mas batom não é pecado, brinco não é pecado, né? Mas o que ela aprendeu, falando dela, da doutrina dela, o que ela aprendeu era o quê? Que ela não poderia usar, porque é pecado, né? É vaidade, não é assim? Mas por que ao sair, automaticamente, não dá uma semana, você tá toda pintada daquele jeito, né? Aí, os de lá falam o quê? O Satanás entrou nela, o cão tá com ela, não é assim? Mas não é isso. É que muitas vezes a gente se converte de mentira. A gente está na igreja somente ouvindo a palavra. A gente é ouvinte da palavra. A gente não é praticante da palavra, é diferente. Você ser ouvinte e você ser praticante, né? Ela passou a vida inteira vendo os pais seguir, mas ela ia só por conta para acompanhar os pais, que ela não tinha autonomia de se desviar e querer ir numa igreja católica, por exemplo, ou querer sair. Ela esperou ficar adulta para poder ter autonomia dela resolver o que ela queria da vida, né? Só que ela escolheu, infelizmente, errado, né? Ela perdeu todo o tempo da vida dela sem entender a palavra. Porque você pode se desviar, mas você tem que seguir o que você aprendeu. Mesmo que você caia, você levante, mas você tenha consciência de dizer assim, eu estou fazendo isso aqui porque eu gosto desse pecado aqui. Mas eu estou errada. Eu sei que eu corro o risco de ir para o inferno. Não podemos achar que é normal, não, uma coisa dessa. Ela poderia, se ela tivesse mesmo se convertido um pouquinho, o que é que ela ia fazer? Vou usar um brinco, mas vou usar uma coisa bem sutil. Vou começar por aqui, uma coisa bem sutil. Depois que ela entendesse que aquilo ali não vai quebrar ela em nada, ela começava a usar umas coisas mais ousadas, né? O batonzinho dela, já que fazia assim uma semana mais ou menos que ela tinha saído, podia ser uma coisa suave, um brilho de boca, uma coisa bem suave, não precisava ser um vermelhão, né? Não precisava. Por quê? Porque ela aprendeu a vida inteira aquilo ali. Os pais, os irmãos levaram ela a aprenderam aquilo ali que não podia. Mas de repente a pessoa se transforma, né? Aí não, mas a minha fé continua. Sim, com certeza, a sua fé continua, né? Mas você não tem o direito de escandalizar, pisar em cima da palavra de Deus e dizer, eu tenho o direito de fazer isso. Como que eu me converto, sei que tem um pai que manda em mim, que eu não faço nada que ele não interfira, que tudo que me acontece é por causa dele. É ele que dá o sim, é ele que dá o não, né? Como é que eu posso dizer eu faço o que eu quero
porque eu sou dona da minha vida. Mesmo que eu me desvie para o mundo de novo, o mundo, ele não pode aparecer para mim da mesma forma que antes que eu conheci esse Jesus aqui. Eu posso fazer as coisas erradas? Sim. Pode acontecer de você se interessar por um homem casado? Sim. Pode acontecer. Pode acontecer até de você se envolver? Pode acontecer até de você se envolver. Mas você não pode dizer eu estou certa. Jesus vai me perdoar porque eu estou certa. Jesus vai me perdoar porque eu confio nele, porque eu amo ele. Eu continuo amando ele. Não é porque eu não sou mais evangélica ou eu não sou isso, eu não sou aquilo, que eu vou fazer a coisa errada. Não, não é assim. Não é assim. Eu tenho que ter consciência, eu tenho que falar, mas quando eu abrir minha boca, eu dizer, eu me envolvi com fulano, mas eu sei que eu corro o risco de perder a minha salvação, porque eu estou errada. Eu estou errada. Eu não sou dona da minha vida, eu estou fazendo o que eu quero, mas eu não sou dona da minha vida, né? E aí, a pessoa começou a usar roupa escandalosa, cada vez mais escandalosa, e aí, pronto, acabou-se. Acabou-se a menina. Acabou-se. E aí, a gente voltando para a palavra, a gente vê que a sogra de Pedro, ela não foi ingrata com Jesus. Ela foi curada. Ela foi curada e naquele momento ela serviu. Então, a palavra hoje, ela vem nos pedir que a gente continue servindo o Senhor, mesmo quando a gente recebe a nossa graça, recebe a nossa cura, recebe o nosso emprego, né? Que a gente, quando a gente receber, a gente não vai embora, a gente não vire para o outro lado e vá dormir. Olha, Senhor, eu vou ali e volto já, né? Porque é isso que a gente faz. A gente tem mania de passar a vida inteira em busca de algo. E quando a gente recebe, a gente vai embora. A gente vai embora e quando a gente vai, a gente pisa a gente pisa, a gente cospe no coração de Jesus. A gente cospe no rosto de Jesus. Com as nossas abominações. São coisas tremendas, são coisas que é o diabo mesmo que toma conta da pessoa e faz com que a pessoa faça tudo aquilo ali, né? A pessoa, ela não tem nem o discernimento de dizer, não, eu vi na palavra, eu escutei isso aqui um dia, que isso aqui é errado, isso aqui é errado, eu não posso fazer isso, eu não posso. Principalmente quando eu pedi uma cura e eu recebi, né? Não tem gente que tá para morrer e aí entra na igreja. Geralmente entra mais nas igrejas evangélicas, né? Aí vai às igrejas, quando chega lá recebe a cura. Olha, vira santo e fica e pede perdão e faz e acontece aquela coisa e outra. Quando recebe a graça, que vê que a graça é bem segura, que nada aconteceu, que nada deu errado, né? Que a vida segue, aí o camarada por aqui, né? O camarada se desvia e quando se desvia, quando abre a boca para falar de Jesus, só sai vômito, carniça. Sai carniça, né? E não é pelas práticas, pelas coisas que faz, não, né? Porque qualquer um pode fazer as práticas, seja lá o que for. É falar, é sair daqui da boca assim, ó. Sair da boca e achar que tá certo, e achar que é dono de si, né? E a palavra hoje, somente com esse pequeno trecho da sogra de Pedro, a gente vê o ensinamento. Ele é gigante, ele é enorme. Vem nos mostrar a diferença de quem é curado e continua firme ali servindo. E servir que eu falo não é só estar dentro da igreja, nem pegar um ministério, nem pegar qualquer tipo de trabalho dentro da igreja, não. É você seguir a sua vida, mas você ser fiel a Deus. Você ter temor às coisas de Deus. Você olhar para você assim, seja lá a parte que for do seu corpo, que você precisou de uma cura. Seja lá uma cirurgia, um câncer, seja lá o que for,
Você olhar para aquele órgão e você ver que você não tem mais nada. É você olhar e você ser grato. É você dizer assim, eu não volto nunca mais para aquilo ali que eu fiz. Mesmo que eu sinta vontade, eu não vou voltar. Eu posso pecar de todo jeito, mas eu não vou porque aquilo é errado. Eu aprendi lá atrás, quando eu estava convertida, que aquilo era errado, né? Que aquilo era errado. Eu não volto mais. Isso é gratidão. Isso é você continuar, você ser curado, entendeu? O processo é você ser curado e você permanecer agindo de forma correta com Jesus. E não você chegar a um determinado dia e dizer assim, eu faço o que eu quero, porque tu já me desse o que eu queria, né? Tu já me desse o que eu queria, então agora eu não preciso te servir mais, né? Eu vou servir ao mundo, eu vou servir as coisas que eu gosto, né? As coisas que me dão prazer, né? Você me curou porque você quis, né? Você me curou porque você quis, porque você me ama. Só que a pessoinha está esperando a salvação, né? Está esperando a salvação. Será que essa pessoa vai ter a salvação desse jeito? Será? Né? Será que a gente não tem que ser como a sogra de Pedro? Né? Será que a gente não tem que esperar, receber e continuar sendo fiel? Né? A gente tem que ser fiel no pouco, não precisa ser no muito não. É no pouquinho mesmo que dá certo. Amém? Então hoje a gente precisa meditar sobre isso. A gente precisa saber distinguir o que é. Eu vou sair da igreja, eu vou me desviar da igreja, porque eu recebi já a minha graça. Você pode se desviar da igreja. Você até pode, mas não cuspa na face de Cristo de novo. Não pise no coração dele, né? Que assim como ele é amor, ele também é ira. Ele tem uns momentos que ele vai se irar com você. E aí, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar, né? Porque a gente não pode blasfemar contra isso aqui que a gente aprende. Aprendeu de verdade, siga, leve para a vida, mesmo que você se desvie. Mesmo que você se revolte, mesmo que você esteja com essa aridez espiritual, essa fraqueza espiritual que dá em todo mundo, continue servindo dessa forma. Peraí, eu estou querendo fazer tal coisa, mas eu já li na palavra quando eu estava na igreja que é errado. Então eu vou fazer de tudo para não entrar ali, né? É assim. E hoje a palavra veio nos direcionar a essa situação. Amém? Uma boa tarde, uma boa noite. Né? Aqui vai ser uma noite bem boa de chuva, com certeza. Mas, para vocês, um cheiro no coração de todo mundo. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau.